Ah, muito bem. Deixa eu ver aqui. Então, tá todo mundo vendo... Ixi, eu esqueci de tirar aquele negócio lá primeiro. Todo mundo está vendo o, os slides ou não? Ainda não, James. Não, deixa eu ver como... Ainda não. O que eu fiz? Com certeza eu fiz algo que não devia. Deixa eu ver. Ahá! Acho que agora eu descobri. Aí agora. Perfeito, James. Ah, que bom. O espírito está ajudando já. O espírito já está na tela, James. Tá bom. Então, como vocês sabem, a gente está falando do Espírito Santo, a gente já falou do Velho Testamento, Novo Testamento. Então, essas primeiras duas aulas, assim, foram muito corridas, tantos versículos, e espero que tenha dado uma geral, né, para dar um panorama assim. Mas hoje e na semana que vem a gente vai estar passando um pouco mais de tempo em versículos específicos. Então, eu estou, na verdade, animado para estar cavando um pouco mais nas escrituras, e então espero que vocês também estejam pensando assim. Mas antes de começar, vamos orar um pouquinho. Nosso Deus, o Senhor nos inspira tanto, o seu amor é tremendo, desde o início, o Senhor criou tudo com tanta sabedoria, tanto poder, tanta vontade de ter intimidade e relacionamento com o seu povo. Pai, pedimos que o Senhor nos acompanhe agora, que a gente esteja na sua palavra, a palavra inspirada por seu Espírito, e, Pai, queremos que realmente cave, que discerna o certo e errado, assim, em nossos corações. Por favor, Senhor, nos anime, nos ajude, e é no nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Então, hoje vamos já entrar direto na... Deixa eu ver aqui. Aí. Vamos entrar direto na palavra. Então, João capítulo 7, a gente começa ali. Deixa eu... não tinha virado ainda para a página certa para iniciar, mas vamos lá em João capítulo 7. Vamos ver versículos 37 a 39. Então, este é um acontecimento com Jesus. Ele diz que no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, aqui, eu queria começar aí, porque como a gente tinha visto do Velho Testamento ao Novo Testamento, a gente vê que tudo isso está acontecendo, está ocorrendo assim num patamar histórico, né? Que tudo que ocorreu. E ele estava que, mesmo Jesus, quando ele falava de algumas coisas que iriam acontecer depois que ele tivesse morrido e ressuscitado. E ele fala que uma dessas coisas era o Espírito Santo que iria ser derramado e jorraria rios de água viva. Então, mas aí ele fala que isso aconteceu durante o último dia da festa mais importante, que era a festa das cabanas. Versículo 2 de capítulo 7 fala isso, mas ao aproximar-se a festa judaica das cabanas. E nesta festa,
se celebrava a colheita, mas também o êxodo, né, do Egito. Então, eles celebravam com barracas, eles construíam essas cabanas assim, em que os judeus moravam por uma semana, e tinham várias tradições, cerimônias que eles faziam, e uma dessas é que o sacerdote buscava água do poço de Siloé, e aí ele trazia esta jarra de água, ele derramava como uma libação ao lado do altar. Então, eu imagino assim, na minha mente, eu imagino que foi nessa hora que o sacerdote trouxe a água para derramar, e Jesus, vendo o derramamento da água, ele comentou sobre os rios de água que iriam saciar a nossa sede, a sede dos crentes, e, e aí dessas pessoas sairiam fontes para refrescar outras pessoas. O Espírito Santo é assim, nos sacia e nos capacita para poder ajudar outras pessoas. Jesus profetizou o que viria depois, né? Pois não tinha sido dada ou derramado ainda o Espírito Santo. E nós vamos ver sobre isso logo mais. Mas, embora o Espírito em si já tenha existido, viria de um modo diferente logo em seguida. Então, vamos continuar a ler e abrir em... perdão. Aí, capítulo 14. Capítulo 14 do mesmo livro. Mais para frente, Jesus fez esse comentário no versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará dentro de vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então, aqui é mais para frente no ministério de Jesus, na verdade, é durante a última ceia, e Jesus informa e também tranquiliza os seus discípulos sobre o outro conselheiro que eles iriam receber, né? Mas eles iriam receber esse conselheiro para sempre. Ele falou uma outra coisa que o mundo não conhece, mas ele estará com vocês e dentro em vocês. Ele disse que ele não vai nos deixar sozinhos, ele não vai nos abandonar. Ele vai deixar esse Espírito falando aí com os apóstolos, falando o que ele faria no futuro. Vamos ver um outro trecho aqui em capítulo 16. Vamos ver, começando com o versículo 5. A gente lê: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhes anunciará
o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco, e já não me verão. Um pouco mais, e me verão de novo. Então, aqui Jesus está falando com os discípulos e, como eu falei, há um sentido de tristeza, porque ele já anunciou para eles. Então, eu vou ser crucificado, vou ser torturado, mas ele disse que eu vou ressuscitar de novo, eu vou te deixar o novo conselheiro. Ele disse que isso é bom. Então, eles estão todos tristes, mas ele está dizendo, mas tem coisa boa aí no meio disso tudo, né? Porque vocês vão receber o conselheiro, vocês vão receber o Espírito Santo. Não vem, né, enquanto eu estou aqui. Ele está dizendo, se eu não for embora, o Espírito não vem. Então, eu tenho que ir para o Espírito vir. Então, logo veremos quando e como isso aconteceu. Mas ele disse que o Espírito irá convencer do pecado, da justiça e do juízo. E é assim que o Espírito trabalha mesmo, é para nos convencer dessas coisas, né? Toca o coração. A gente vê outros versículos que falam nesse sentido, mas ele guiará a toda a verdade. E uma das coisas que eu acho impressionante é que ele fala que o Espírito não está aí só para chamar a atenção sobre ele mesmo, mas ele está aí para chamar atenção para Jesus. Ele não fala dele, ele fala de Jesus. Hoje a gente vê muitos grupos religiosos que o negócio todo é sobre o Espírito Santo, o Espírito, os sinais e essas coisas, mas a gente vê que o Espírito em si, ele não chama a atenção para ele, ele chama a atenção para Jesus. Como Jesus só falava do que o Pai falava para ele, o Espírito só fala o que Jesus vivia e fazia, porque eles são um, eles são todos unidos, eles falam todos a mesma coisa. Então, eu fico impressionado como Jesus estava confiante no conselheiro e como ele estava confiante no plano que ele tinha para o seu povo. Vamos continuar lendo aqui, então, pulando agora para Atos. Vamos ler em Atos capítulo 2, iniciando com o versículo 15. Estes homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda não são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então, aqui nesse momento, então a gente pulou lá para Atos, então isso aqui são 50 dias depois da Páscoa, depois da morte de Jesus, e o Espírito Santo é derramado. Então, veio com vento e chamas e línguas, outras línguas, e então Pedro está explicando tudo isso que estava rolando. E ele dizia que eles não estavam bêbados, porque eles estavam cumprindo o que eles, né? Mas o Espírito estava cumprindo a profecia, que o Espírito prometido por Joel, que é esse trecho que a gente estava lendo. Então, eu vejo que era sobre todas as nações, né? Ele disse, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, né? Ele fala que seria para homens e mulheres, que seria para jovens e velhos. Então, o espírito não era só para um povo, não era só para uma pessoa só,
que é o que, quando a gente leu sobre o Velho Testamento, não era isso que a gente via, quase sempre era uma pessoa que o Espírito Santo veio sobre esta pessoa para dirigir, para guiar o povo para uma vitória ou para um resgate, para uma salvação do inimigo. Então, e aqui a profecia de Joel é que não seria somente uma pessoa ou uma nação, seria todas as nações, seriam mulheres e homens, jovens e velhos, eram todas as pessoas de todos os tipos teriam acesso ao Espírito Santo. Então, e aí, então, a gente não leu, mas se a gente continuasse lendo no capítulo 2, a gente vê que ele fala sobre Jesus, ele fala sobre a ressurreição, versículo 33, ele fala, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Então, este foi o plano de Deus e exatamente isso aconteceu. Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu, e aí no dia de Pentecostes, Jesus mandou o Espírito Santo, derramou sobre todos os povos. Então, vamos continuar lendo aqui em versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus a quem vocês crucificarem, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, no final do discurso aqui, Pedro explica como receber perdão e como receber o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha sido derramado, mas como é que as pessoas iriam ter não somente o Espírito com eles, mas em eles? Então, ele fala dentro deles e ele fala sobre como isso iria acontecer. No Velho Testamento e no Novo Testamento, o Espírito veio sobre pessoas, mas havia a promessa de Deus que um dia seria não somente ocasional, mas o Espírito estaria dentro das pessoas e teria acesso a qualquer um. A maneira normal que Pedro ensinou para receber perdão e o Espírito é através da fé no batismo. Então, o Espírito Santo foi dado para repor a presença de Jesus. Jesus tinha sido levado para o céu, e aí Jesus e o Pai mandaram o Espírito Santo. Cristo prometeu que estaria com eles e em eles. Então, aí é que começa. Daí em diante, todo mundo tinha acesso a ter o Espírito habitando dentro deles. Vamos continuar a ler aqui em Efésios capítulo 1. Começando com o versículo 13, ele fala, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, aqui ele fala, quando vocês confiaram no evangelho, isso que lhe foi pregado, aquilo que Pedro tinha anunciado, e as pessoas repetiam daí em diante, eles foram salvos. Então, eles foram resgatados, eles foram curados do que eles mais tinham necessidade. E outra coisa interessante, eles não foram somente salvos, eles foram selados.
Então, aí você vê, por exemplo, um anel, um carimbo, uma figura que você podia colocar uma cera e colocar a impressão para selar um documento ou uma propriedade, e isso significava, então, esse é de César, é de Dom Juan, ou, a pessoa. Então, nesse caso, ele está dizendo que é de Deus. Deus está selando você, dizendo: você é meu, você é propriedade minha, você faz parte de tudo que eu tenho te chamado. E esse é o Espírito Santo. E ele também usou uma outra palavra ali, que é a garantia. Então, uma garantia é um depósito, né? Por exemplo, quando a gente compra uma casa, por exemplo, a gente normalmente dá um sinal e a gente vai pagando até completar, mas esse sinal, então, é a garantia que a gente realmente vai terminar de pagar, que realmente a gente vai, né, em diante. E é a mesma coisa, ele está dizendo que o Espírito Santo é uma garantia, é um adiantamento daquilo que ainda virá no futuro. Ele fala da herança, da redenção. E eu acho que isso é interessante, porque ele está dizendo que, né, já temos o Espírito, ele já habita em nós, já está conosco, ele está dentro de nós, mas ele é apenas uma garantia do que realmente vai vir. Então, puxa, é uma bênção tremenda, mas ele está dizendo que nós vamos ter mais ainda no futuro. Eu não sei como você se sente sobre isso, mas isso me anima pra caramba, só imaginar quanto que Deus tem reservado para nós, o seu povo. Há tantas referências, né, à recepção anterior do Espírito Santo, e eu sei que hoje a gente vai ver como o Espírito, né, trabalha em nossas vidas. Então, vamos ler um outro aqui em 1 João, né, pulando bem para frente, em 1 João, capítulo 3. Vamos ler, que eu coloquei aí vários trechos, vamos ler capítulo 4, versículo 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Às vezes a gente pergunta, como é que eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim? Porque eu nem sempre sinto, né, algo, não senti aquele calor, não, alguma coisa. Às vezes a gente espera alguma coisa assim, mas ele está dizendo, a gente sabe que Deus nos ama porque ele pôs o seu Espírito em nós. Mas como é isso? Aí, capítulo 5, por exemplo, ele explica mais um pouquinho como a gente pode saber. Versículo 6, por exemplo, ele fala: este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Então, começando aqui, a gente vê que há três eventos históricos, né? E ele fala a água, o sangue e o espírito. Então, muitos pensam que a água ele está se referindo ao batismo. O batismo é um momento histórico que é um marco que a gente pode dizer, aí que aconteceu, né? O sangue, a morte de Jesus Cristo. É uma coisa histórica que a gente pode dizer, Jesus pagou o preço, ele fez isso, mostrou o nosso amor. O dia de Pentecoste, aquele dia que foi derramado, eles ouviram e viram sinais e
as chamas e ouviram as línguas e tudo isso, eles viram o derramamento do Espírito. São 3 momentos históricos que são a nossa garantia, a nossa segurança que a gente tem o Espírito. Não, eu acho interessante que o que ele fala que são os testemunhos não são emoções, não são sentimentos, mas fatos prometidos no Velho Testamento e revelados nas Escrituras ou nos dias atuais, que nos mostram com segurança, puxa, nós temos o Espírito dentro de nós, nós temos a afirmação de que Deus nos ama, que Ele nos salva e Ele resguardou para nós o futuro. Vamos continuar aqui em Romanos, capítulo 8. Espero que todo mundo esteja seguindo até agora, porque da maneira que a gente faz, a gente não tem momentos para perguntas ou comentários, mas eu vou ler tudo isso e espero que todo mundo esteja acompanhando. Então, Romanos 8. Esse trecho a gente vai ler uma boa parte de Romanos, porque é um trecho maravilhoso falando sobre o Espírito. Capítulo 8, começando com o versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse trecho é poderoso porque ele diz que Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. O pecado leva à morte, consome tudo, mas e a gente muitas vezes sente sem poder para vencê-lo por causa da carne, porque esses desejos humanos, né, do nosso corpo. Ele fala aqui que a solução que ele achou foi a morte de Jesus, e essa morte nos libertou. E aí ele nos deu o Espírito Santo para termos o poder da libertação. Se vivemos pelo Espírito, a lei é satisfeita em nós, ele diz. Vencemos o pecado via a vida no Espírito. Recebemos novo perdão, mas também novo poder para viver e vencer os desafios em nossa vida. Mas vamos continuar, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, todos nós sabemos que a gente tem uma mentalidade, certo? Se deixamos a natureza humana nos controlar, na verdade, estamos escolhendo a morte, porque a gente não está se submetendo, a gente não está agradando a Deus. Mas, se a gente escolhe ou opta pela mentalidade do Espírito, é vida e paz. Seu desejo, o desejo do Espírito é vida. Aqui e também na eternidade. Como a gente estava vendo antes, tem um aqui
e um ainda não, né? Tem algo que está rolando agora, mas tem algo que ainda vai vir, e ele diz que é assim, né? Ele nos deu o Espírito, né? Paulo está dizendo aqui que a paz é uma das coisas que ele nos dá, vida e paz. Eu acredito que paz é uma das coisas que mais precisamos nesta vida. E este mundo não tem paz, porque não tem o Espírito, não tem a mentalidade de Deus. A gente vê aqui guerras, ansiedade na pandemia, políticas e brigas, inflação, preocupação sobre tantas coisas. E todos nós temos esta preocupação, mas quem busca a mentalidade de Deus sabe que ele está em controle, confia e consegue ter paz, porque sabe quem está controlando o final. Paulo escolheu vida e paz. Alguns escolhem morte e julgamento. Qual você está escolhendo? Escute o Espírito Santo, não a carne, porque é assim que nós podemos viver nesta vida de uma maneira totalmente diferente do que as pessoas ao nosso redor. Continuando a ler em versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas o Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Uau, é radical o que ele está dizendo aqui. Nós temos que ter o Espírito Santo em nós. Se a gente não tem o Espírito, nós não somos discípulos de Jesus Cristo. Mas você, discípulo de Cristo, não é controlado pela carne, se o Espírito está em você. Se não tem o Espírito, não pertence a Cristo. Mas se nós recebemos o Espírito no batismo, assim pertencemos a Ele. Como discípulo, ainda vamos morrer, né, fisicamente, pelo pecado, mas o corpo mortal será levantado por causa do Espírito. O Espírito que levantou Jesus, a ressurreição, aquela marca impressionante, incrível. Ele diz que esse Espírito irá também nos levantar. Focalize, gente, em manter o Espírito vivo dentro de você, porque o poder de enfrentar e encarar os problemas que você tem na vida estão com você, estão dentro de você. O Espírito de Deus te dá este mesmo poder para encarar. Ainda nesse capítulo, versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois, então, vamos já parar por aí, por enquanto. Aí eu acho interessante como este parágrafo começa. Ele está dizendo, você está em dívida. É uma coisa que muitos de nós conhecemos. É dívida ou de carro, ou de empréstimos estudantis, ou de uma casa que a gente está... Então,
nesse caso, é uma dívida, é uma obrigação, mas aqui ele está dizendo que a nossa obrigação não é para com a carne, não é essas coisas físicas, mas para viver segundo o Espírito. Ele diz: façam morrer os atos do corpo. Esta escolha diária determina se você vive ou morre eternamente. Este ponto nos faz pensar sobre a atividade do Espírito em nossas vidas, certo? Como viver de um modo mais espiritual? E Paulo diz que o Espírito Santo vive em nós. Mas, então, ele está em nós. Mas nós temos que viver ou escolher viver pelo poder dele. Temos que conectar-nos com ele, temos que estar na mesma frequência dele, temos que estar ligados a ele para ter o poder dele. O Espírito respeita a nossa vontade, né? Porque ele é Deus, certo? E Deus faz isso conosco. Deus não nos força a fazer as coisas. Ele nos deixa aí disponível para a gente escolher. A gente vê tantas escolhas. 1 Coríntios 10, 13, que fala que, junto com a tentação, Deus nos dá um meio de escape. Mas, então, a maneira de escapar está aí, mas temos que procurá-lo, temos que buscá-lo. E eu acho que é esse sentido que ele está dizendo. Nós temos o Espírito conosco, mas o Espírito não nos controla, dizendo, você vai fazer isso, você vai... Ele nos guia, ele nos deixa todos os recursos, mas a gente tem que optar. A gente tem que se submeter ou se abrir para a direção dele. Vamos ler outro trecho aqui em Gálatas, capítulo 5. Eu sei que a gente está passando rápido por vários trechos, mas eu pessoalmente, eu sinto que Deus nos anima através das Escrituras, ele nos informa, ele nos ajuda a viver no dia a dia. Então, Gálatas capítulo 5, vamos ler versículos 16 a 18. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Eu acho interessante que ele começa aí, por isso digo. Então, aí a gente não leu tudo que vinha antes, mas ele está falando que Jesus nos libertou da lei, do pecado. Ele nos chamou para amar as pessoas espontaneamente. Então, ele diz, por causa disso, vivam pelo Espírito. Está vendo? Nós temos uma escolha. Ele está dizendo, já está preparado, você tem tudo, tem motivo, tem condição, mas você precisa tomar as decisões para seguir aquilo que o Espírito deseja. O Espírito e a carne não são amigos. Um está a favor do bem e o outro está a favor do ego. Um se orgulha de seguir a lei, legalismo, regras, pensa que é assim que eu vou conseguir. Eu acho que é super sério isso, né? Eu sei que muitos de nós temos essa tendência de querer provar que nós somos dignos de Deus, ou que nós vamos alcançar aquilo, e todos nós que já tentamos isso, temos sido frustrados, porque a gente não consegue sozinho, a gente não consegue simplesmente seguir as regras, seguir a lei e se manter justo. Então, é muito sério que quando... Eu não desejo que nossa igreja, que nosso movimento
tenha essa tendência de seguir regras, de fazer uma lista ou inventar uma fórmula para a religião. Tentar se justificar pela lei é da carne, não é do Espírito. E como ele falou ali, não estamos debaixo da lei. E continuando aí no versículo 19, ele fala, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Como que eu sei se sigo o espírito ou a carne? Ele deixa bem claro aqui, ou se você está dominado pelos atos da carne, aí você está seguindo o caminho natural e não o caminho do Espírito, que é um caminho sobrenatural. Não é natural a gente cair nessas coisas da carne, mas é sobrenatural a gente escolher o caminho superior do amor, da paciência, da bondade, do domínio próprio. Ele fala aqui, se você não tem amor, alegria e paz, porque você está aí, por exemplo, nesse slide, nessa foto, a gente vê alguém carregando as leis. Se você está carregando o peso das regras de religião, também você não está vivendo pelo Espírito. Não há lei contra as coisas do Espírito. Ninguém faz leis contra o fruto espiritual. Então, é amor, alegria. Você não tem regras. Não são coisas, tem que ser assim, tem que fazer. Amor é algo que você desenvolve na situação. Paciência é algo que ocorre quando você deseja ser espiritual no meio de uma situação difícil. Todas essas coisas não é uma regra. Eu tenho que fazer isso. São coisas espirituais do dia a dia. E ele fala aqui, né, se você tem que fazer regras, provavelmente você não está seguindo as escrituras, você não está seguindo ao Espírito. Porque essas coisas são fruto do Espírito. Deixa ele te dar o fruto. Eu acho que é importante a gente orar por mais presença do Espírito, mais consciência do Espírito, para que a gente viva no dia a dia quando as situações ocorrem. Ser mais submisso à vontade dele. Só pensando em alguns versículos aqui, João capítulo 3, versículo 8, Jesus comparou, então esse foi com Nicodemos, né? Jesus comparou o Espírito com o vento, né? Ele disse que o Espírito, quer dizer, o vento vai onde quer, né? A gente sente o efeito, a gente ouve, mas a gente não vê. Sabe, o Espírito não é definido por regras. Isso que os fariseus faziam. Isso não é espiritualidade. É quando a gente segue o Espírito. Jesus viveu pelo Espírito.
E por isso que foi tão difícil os fariseus aceitá-lo, porque ele não entrava na linha que eles imaginavam. Gálatas capítulo 3, versículo 2, diz que não foi pela lei que receberam o Espírito, mas por fé. Romanos 7, versículo 6. Não é segundo a velha forma da lei escrita, mas conforme o novo modo do Espírito. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Ele nos capacitou não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, eu estou lendo vários versículos mostrando que isso é repetido, esta ideia, versículo 17 de 2 Coríntios capítulo 3, também disse, onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Então, nós temos que viver mais pelo Espírito, pela maneira que Deus está nos guiando. Sim, há coisas certas, há coisas erradas, mas quando a gente vive tão pesado por regras que a gente com certeza não está vivendo com amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade. Essas são as coisas que o Espírito produz em nós quando a gente responde à maneira de Deus pelas Escrituras. Terminando aí com o versículo 24, ele fala: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. A decisão de seguir a Cristo é uma decisão para crucificar a carne. Paulo está dizendo, eu crucifico a minha carne. E se vivo pelo Espírito, ando conforme o Espírito. Sabe, é tão importante que a gente perceba que não é sobre pessoas. Porque as pessoas são normalmente o porquê que a gente se desequilibra, né? A gente perde a paciência, a gente se irrita, a gente fica com raiva. Então, às vezes é por situação, mas normalmente é porque é um conflito com uma outra pessoa, mas a vontade de pensar, ele não fez isso, eu pensar sobre uma regra, eu faço certo, por que ele não faz? Eu tenho um amigo que é tão irritante porque ele está sempre culpando outras pessoas, ele sempre apontando, e a gente está sempre orando, irmão, que o Espírito está falando para você? Como é que Deus está chamando você nesta situação para você andar com Ele, para você se mantiver no ritmo do Espírito? E é assim que é, assim, para andar pelo Espírito, é andar diferente da maneira que nós mesmos iríamos responder normalmente. Quando a gente marcha em ritmo da banda, normalmente é um ritmo diferente daquilo que a gente faria se não tivesse aquele marca-passo, né? Por exemplo, quando eu casei, eu tive que mudar o meu ritmo de vida, porque eu sou assim, sempre lá, eu não paro. Mas a minha esposa, ela é mais assim, ela precisa parar de tempos em tempos. E se eu vou andar com ela, eu tenho que me ajustar. E eu acho que é importante que a gente para ver. A gente vai ter que se ajustar ao Espírito. Às vezes ele fala, pare. Às vezes ele fala, espere. Às vezes ele fala, apresse, vai. Mas a gente escuta o que o Espírito está nos falando. Muitas vezes eu escuto as pessoas falando, por exemplo, sobre a igreja, sobre
sei lá, a estrutura da igreja. Ah, eu quero que seja orgânico, quero que seja natural. A minha experiência própria é que a maioria dessas situações que ocorrem organicamente, naturalmente, levam ao egoísmo, levam à carne. Porque o que a pessoa está falando, na verdade, é que ela quer que seja fácil. A principal maneira de saber se você está no espírito não é línguas, profecia, não é se você está se sentindo bem, mas é a moral, é se você está realmente amando com paciência, com fidelidade, com domínio próprio. Deus está te enchendo, o Espírito Santo está produzindo em você aquilo que ele deseja. Eu acredito que nós, como discípulos, é assim que o Espírito age em nosso meio. Ele deseja transformar o nosso caráter. Vamos continuar lendo aqui em Efésios capítulo 4. Espero que eu estou sentindo aqui agora, eu agora não estou ouvindo, não estou vendo cada um de vocês, mas eu espero que tudo isso não esteja pondo mais nos seus ombros, mas que esteja iluminando, esteja te dando a motivação para escolher o caminho do Espírito. Então, vamos ler aqui em Efésios capítulo 4, versículos 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Gente, não entristeçam o espírito. Na verdade, essa é uma palavra, não é muito complicada, né? É tornar-se triste, aflito, magoado, penalizado, afligido. Não faça isso com o espírito. Nossas ações afetam o espírito. A maneira que eu respondo, a maneira que eu trato as outras pessoas importa. Eu preciso me livrar da carne. Essas coisas que ele falou, amargura, ira, calúnia, essas coisas são da carne. E eu preciso focalizar em como é que eu posso agradar a Cristo e andar no Espírito. Eu quero estar conectado com o Espírito Santo. É como em Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5, né? O Espírito que habita em nós nos tem fortes ciúmes. Sabe, quando eu amo o mundo, o Espírito tem ciúmes. Pare de amar o mundo. Eu, eu sei que nos últimos 20 anos tem rolado muito em nosso meio, a gente tem se distanciado muitas vezes de regras, que é uma coisa boa. Graças a Deus não estamos seguindo regra, tem que ser assim, 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 assim. Por outro lado, gente, não é para a gente estar andando sem se preocupar, sem estar ligado, conectado com o Espírito e com as pessoas dele. Porque o Espírito fica triste quando nós não estamos ligados com as pessoas, não estamos pensando em como animar, incentivar, ser sensível e ciente de como as outras pessoas estão afetadas. O Espírito reage à maneira que nós vivemos. Se nós estamos realmente atrás de nosso diploma, nossa carreira, nossa diversão, nosso conforto, o Espírito sabe e ele fica triste.
Não faça isso. Vamos ver aqui, capítulo 5, ainda em Efésios, versículos 18. Ele fala, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, eu gosto da maneira que ele fala aqui, deixem-se encher pelo Espírito. Basicamente isso diz, permita que ele haja. Permita isso, né? Não se embriagando, mas sim falando um com o outro, cantando, lembrando os hinos, dando graças a Deus pelo que ele já fez, sujeitando-se às pessoas na família de Deus. Está vendo aí, gente, é que há um esforço. Mas o propósito é que o Espírito Santo se manifeste, que o Espírito mova em nosso meio, e ele move cada vez mais que a gente se entrega. Quando nossa motivação é Deus e Cristo, a gente pode errar, mas nos enchemos de seu Espírito e ele multiplica esses esforços. É gratificante animar, servir e dar honra ao outro. É transformador olhar para Deus em vez de se irritar com as pessoas ao nosso redor. Eu estava falando com um irmão ontem que ele ficou irritado com a filha dele, e aí, então, quando a esposa falou algo com ele falou atravessado com ela, e então, mas ele logo em seguida ligou, né, expressou, puxa vida, como eu sou egoísta, como eu não gosto disso e tal, e eu fiquei feliz que ele falou comigo, né? Que eu acho que é um desejo de ser aberto, de querer lutar com essas coisas. Mas, gente, eu acho que é assim que a gente se transforma. Quanto mais a gente olha para Jesus, para o Espírito e deseja andar conforme ele, a gente se alinha. A gente se acerta, a gente vê, a gente pede desculpas, a gente se humilha, a gente deseja que Deus seja honrado e glorificado pelas maneiras que ele está transformando o nosso coração. Capítulo 6, versículo 18, ainda de Efésios, ele fala assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito, né? O que é orar no Espírito? Às vezes a gente pensa, orar no Espírito é entusiasmo, talvez pensando na vontade dele, e pode ser tudo isso, mas um trecho que eu associo isso é Romanos 8, versículos 26 e 27, que fala assim, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Dependentes, confiantes no Espírito Santo, não para sermos inseguros, mas com fé que ele faz o que não sei fazer, o que eu não consigo fazer por meu braço, a gente expressa para Deus e o Espírito nos ajuda. Então a gente ora no Espírito confiante, desejoso. É assim que é orar no Espírito. Não é intimidado, com medo, mas confiando que Deus está, sabe, o Espírito não nos controla. Ele não vai nos fazer as coisas. Tudo isso que a gente tem visto até agora, o Espírito poderia nos controlar e fazer a gente fazer qualquer coisa, mas ele decide deixar-nos submeter-se a ele, ou submeter-nos a ele.
podemos entristecê-lo. Os verbos que a gente viu ali são viver, andar, se deixar encher, participar. Sabe, temos influência enquanto ele age em nossas vidas. Precisamos aprender a escutar o Espírito Santo. Para como a gente observar, por exemplo, é como observar o clima, né? A gente olha o céu, a gente sabe o tempo, se está fechado, se o vento, a gente sente o cheiro do mar. E tem tantas maneiras que a gente tem que pensar assim sobre o Espírito. O que o Espírito está desejando para mim hoje? E isso é formado através da palavra, que é a espada do Espírito, através do dia a dia, mas da oração. E o Espírito quer trabalhar em nossas vidas, ele quer nos transformar, mas a gente precisa estar ciente dele, a gente precisa praticar o que ele nos ensina e a gente precisa se disciplinar para que ele nos faça mais como ele. Bem, a gente tem mais trechos. Esse trecho em Romanos 8, eu amo muito, a gente não vai ler, mas aqui ele fala que o Espírito de adoção que nos faz falar Abba, Pai. E isso é do Espírito. A gente tem um relacionamento de adoção com o Pai Celestial. O Pai é paizinho, né? Intimidade, amor, alegria. Eu amo essa foto, porque eu penso, é assim que Deus deseja estar conosco. Ele fala ainda nesse trecho que somos herdeiros com Cristo e o Espírito que faz isso. Então, já comentamos aqui que há muitos benefícios, né, do Espírito, né, e que ele intercede por nós. Nós temos o poder para vencer o pecado. Outra é a vida, nós nascemos de novo no batismo. Jesus chamou o Espírito da verdade, ele nos instrui pela palavra, e como a gente precisa disso. Ele é o nosso selo, ele nos garante que Deus nos ama e que nós somos dele. Ele é a garantia de coisas maiores, que ele mora dentro de nós, não simplesmente como momentos passageiros, mas constantemente. Então, gente, nós temos visto aqui sobre o Espírito Santo, e eu sei que Deus tem tanto para nós acompanharmos e andarmos pelo Espírito, então, né, em nossas vidas individuais. Eu acho que eu fui um pouco mais longo do que normal, mas eu queria dar agora a oportunidade de alguém comentar ou fazer uma pergunta ou algo nesse sentido. Espero